muito obrigado também pelo convite. E muito obrigado por me tentarem colocar ao mesmo nível da Raquel e do Mendo, o que é muito difícil, enfim. Não, antes pelo contrário. O Luís fez uma breve referência ao meu passado, mas não disse que eu passei vários anos a tentar apreender Joseph Kony. Joseph Kony, para quem sabe quem é o Joseph Kony, talvez não valha a pena estar a explicar muito, mas eu diria só duas ou três coisas. Joseph Kony era um visionário, um louco, um extremista do Uganda, que criou the Lord's Resistance Army e que atuava nas fronteiras entre o Uganda, o Sudão do Sul, a República Sul-Africana e a República Democrática do Congo, e fundamentalmente ele e os seus pequenos grupos armados terrorizavam aquelas populações todas ao longo dessas fronteiras. E um dos meus trabalhos, em determinada altura nas Nações Unidas, foi dirigir uma missão de polícia e de militar para tentar capturar Joseph Kony. O Luís não mencionou isso, eu menciono porque tem alguma coisa a ver com aquilo que nós estamos a discutir hoje aqui. Nós tentámos tudo e mais alguma coisa para o capturar e nunca conseguimos. E mais ainda, quando alguns dos grupos que ele dirigia faziam ataques contra as aldeias ou contra as pequenas localidades e pilhavam e massacravam as populações dessas aldeias, nós imediatamente reagíamos, quando a informação nos chegava, evidentemente, demorava sempre algum tempo a chegar, imediatamente reagíamos, enviávamos helicópteros, enviávamos forças especiais, e a verdade é que nunca o conseguimos capturar, nem ele, nem a maior parte dos elementos que faziam parte do seu grupo. A razão era muito simples, é que ele não utilizava telefones portáteis. Ele não utilizava nada que tivesse a ver com a tecnologia moderna. E por isso era ilocalizável. E essa foi uma grande lição, digamos assim, que de facto quem está ligado num telemóvel, seja por que for, ao resto do mundo, é perfeitamente localizável. E quem não está, não é localizável. Aliás, eu pensei, há bocado quando pensava nisto, pensei, talvez o Joseph Kony tivesse tido a boa ideia de se refugiar aqui no convento da Rábida, porque aqui também não há ligações através das redes digitais. Eu digo-vos isto porque, na realidade, esta é uma das realidades do mundo de hoje. Tudo é controlável, mais ainda a informação que é gerada diariamente é tal uma ordem que são precisos sistemas extremamente poderosos para fazer primeiro uma filtragem eletrónica dessas informações todas. Depois da filtragem eletrónica, há uma filtragem humana e só depois é que há uma análise da informação. Ou seja, o mundo digital, na realidade, e a inteligência artificial, o que provocou, nomeadamente nestas áreas, foi um aumento exponencial do número de pessoas que trabalham para tentar decifrar as informações vindas da inteligência artificial. Embora a gente diga que a inteligência artificial tende a substituir a mão de obra humana e os humanos, mas na realidade, quando nós verificamos o que se passa, nomeadamente numa área que eu conheço relativamente mal, diria assim, para não dizer de outra maneira, uma área que eu conheço mal, que é a área da inteligência e do tratamento das informações de segurança, são milhões de pessoas neste momento que tratam diariamente essas informações. Depois de terem sido filtradas ao máximo, diria eu,
por sistemas de inteligência artificial. Mas não era sobre isso que eu queria falar, afinal, nem era sobre o Joseph Kony, nem era sobre as questões da inteligência artificial e da utilização em termos de inteligência pela inteligência artificial. Eu pediram para falar sobre o futuro das democracias na era digital. Quando eu li a palavra futuro, eu pensei em desafios. Quando li a palavra democracias, pensei que o Francisco Tomé e o Luís Vidigal nos queriam voltar a trazer para uma coisa que nós, os dinossauros, nesta sala, ouvimos falar muito naquela altura, que eram as democracias burguesas e as democracias populares, mas eu penso que não é essa a intenção, não é de falar sobre as democracias burguesas e democracias populares, hoje já ninguém fala dessas coisas. Também pensei em dizer-vos o seguinte, eu falei e tive que trabalhar com imensos dirigentes em várias partes do mundo, muitos deles ditadores, extremamente autoritários, nunca nenhum deles me disse que não era um democrata. Aliás, a primeira conversa que eu tinha com eles era eles a tentar explicar-me que, na realidade, eles eram democratas e que tinham, evidentemente, uma concepção de democracia que era certamente diferente da concepção que eu tinha aprendido ou que eu defendia, mas eram democratas. Eu não sei se vocês já ouviram algum ditador dizer-vos que é ditador. Eu não, eu nunca ouvi. Eu ouvi sempre os ditadores dizerem-me que são democratas. Também aprendi ao longo do tempo, quando se trata da democracia, e falando com as pessoas mais simples, com menos poder, das pessoas mais vulneráveis, que haveria fundamentalmente duas questões que elas sempre levantavam quando se lhes perguntava quais são as suas prioridades num regime democrático ou num regime de liberdades. E eles diziam sempre duas coisas. Por um lado, era que os seus direitos mais básicos fossem, de facto, reconhecidos. Pois a questão dos direitos humanos, por mim, tornou-se uma questão fundamental. E essa foi a mensagem que eu fui recebendo ao longo dos tempos. E a segunda grande questão era a questão da segurança humana. Eles sentirem-se seguros, e no sentido de segurança humana, não só seguros em relação às forças da autoridade, não só seguros em termos de preservação da sua vida, mas também seguros em relação a todos os desafios e a todas as instabilidades que a vida lhes pudesse vir a trazer. Por isso a questão dos direitos humanos e a questão da segurança humana são duas questões que para mim são extremamente centrais quando se fala de democracia. É evidente que não esquecerei certamente a liberdade, não esquecerei certamente a alternância do poder, mas estas duas questões foram questões que me ficaram marcadas e eu digo-vos isto com toda a sinceridade porque falei com pessoas que estavam nos sítios mais difíceis em termos de condições de vida, nos sítios mais inóspitos, e a mensagem era sempre a mesma. Também queria dizer-vos, e há aqui uma questão que foi levantada pelos organizadores, se existe uma democracia ocidental ou existe uma cultura política ocidental. Eu não iria entrar nesse debate, tendo em conta aquilo que eu já disse, nomeadamente em relação às minhas conversas com ditadores, por um lado, e por outro lado com as pessoas comuns. Diria, no entanto, que nesta sessão de hoje vos traria 5 grandes mensagens. E tudo aquilo que eu disser depois, eu pediria que inserissem aquilo que eu vou dizendo em cada uma destas caixas, em cada uma destas boxes das mensagens. A primeira grande mensagem é que as democracias, e nomeadamente as democracias como nós as entendemos na Europa e no Ocidente,
as democracias estão em risco. Há um certo risco de autoritarismo, há um grande risco de pôr em causa os sistemas democráticos. Por isso, a primeira grande mensagem é que é preciso estar-se consciente de que as democracias não serão algo de adquirido para sempre, por um lado, estão em risco e que é preciso, evidentemente, defendê-las. A minha segunda grande mensagem, e é uma mensagem que me preocupa bastante, que eu tenho mencionado em muitos encontros e talvez também em alguns textos que tenho escrito, preocupa-me bastante a imensa, a profunda dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. E a profunda dependência em termos de segurança, em termos da democracia, em termos daquilo que nós somos enquanto europeus e em relação aos Estados Unidos. Sobretudo, tendo em conta aquilo que aconteceu depois de 2016, a partir de 2016, com a eleição do nosso grande amigo Donald Trump, e também o que está a acontecer neste momento e os riscos que existem em relação às próximas eleições e até uma possível reeleição de Trump. Por isso essa é a segunda grande preocupação que eu tenho em relação também a este tema. A terceira grande preocupação é a seguinte: eu acho que devemos fazer tudo o que seja possível para evitar os abusos de poder. A tendência ao nível de quem tem o poder é para abusar o poder. Essa é a experiência que eu tenho ao longo destes anos todos, que eu tenho visto, e é fundamental que se combata esse tipo de tendência, quer pela criação de contrapoderes, quer pelo bom funcionamento das instituições, quer ainda pela separação das diferentes fontes de poder, dos diferentes pilares do poder, e também tendo em conta o papel que a comunicação social pode desempenhar como contrapoder. Acho que é fundamental ter também isso em conta. Aliás, há 2 ou 3 dias atrás, no dia 3 de maio, foi o dia da liberdade da imprensa, comemorou-se o dia da liberdade da imprensa. Interessante que este ano o lema desse dia foi o jornalismo sob o cerco digital. Esse foi o tema que foi escolhido para este ano. Acho que é fundamental ter em conta 2 ou 3 coisas: que os jornalistas estão sob vigilância, cada vez mais, mesmo nas democracias, e não reconhecer isto seria um pouco ingênuo. Por outro lado, é importante reconhecer que a imprensa é um contrapoder essencial em termos de defesa da democracia. Também é fundamental ter em conta que muita imprensa tem em conta o seguinte, que o extremismo obtém mais atenção do que as opiniões moderadas e, por isso, dá mais espaço ao extremismo e às posições extremistas do que às posições moderadas e à defesa, digamos assim, dos equilíbrios. Estas são algumas das coisas, então, que eu diria sobre a questão de evitar os abusos de poder. Falta 4 e 5. O ponto 4 da minha intervenção é sobre o seguinte: eu acho que é fundamental insistir na responsabilidade das elites. Seria um erro e seria uma demissão das nossas responsabilidades se quem tem a possibilidade de ser ouvido, quem tem a possibilidade de ter uma voz pública, quem tem a possibilidade de ser reconhecido, não utilize essas oportunidades, essas plataformas, esse carisma ou essa força para defender a democracia. E nós poderíamos falar sobre isso, mas acho que é muito importante falar sobre isso
e ter isso em conta. O quinto ponto é uma questão que deve ser sempre levantada em relação ao futuro. Devemos ser pessimistas ou otimistas em relação ao futuro? O meu princípio é que devemos ser otimistas, porque, por um lado, apenas os otimistas conseguem liderar movimentos de transformação, os pessimistas não conseguem. Por isso, apenas os otimistas conseguem transformar a sociedade. Essa é uma das experiências que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E a segunda questão é que o otimismo se constrói. O otimismo não aparece por acaso, o otimismo vai se construindo e é fundamental que se procure encontrar essas vias que levem a uma posição mais otimista. Bom, tendo dito isto, eu talvez dissesse só 2 ou 3 coisas mais. Por um lado, vejo um grande risco na utilização das plataformas digitais, das novas tecnologias da informação, em termos políticos, um grande risco em termos políticos, que tem 2 facetas. Por um lado, quem detém o poder tenta utilizar essas tecnologias para consolidar o seu controlo do poder. Essa é uma faceta. E a segunda faceta é que quem detém o poder tenta utilizar essas tecnologias para destruir a integridade e a imagem do adversário. E estas são as 2 grandes linhas de orientação que eu vejo em termos de utilização das tecnologias da informação por quem detém o poder. Por outro lado, acho também que é fundamental, e aí voltamos à questão da responsabilidade das elites, que é fundamental construir, aumentar, reforçar a confiança e a coesão sociais. A coesão social é uma questão fundamental. Não se fala suficientemente dela. Eu penso que se deve aproveitar as plataformas sociais, sim, as tecnologias de informação, etc., para fazer com que essa coesão social aumente. A coesão social tem muito a ver com o crescimento, o desenvolvimento, a prosperidade de uma sociedade. Uma sociedade mais coesa é uma sociedade que está a prosperar, que está a crescer, enquanto que uma sociedade fragmentada, uma sociedade dividida, uma sociedade de desconfianças, é uma sociedade que está em declínio. Por isso acho que é fundamental insistir na questão da coesão social e ver em que medida a questão das plataformas e das tecnologias de informação podem ser utilizadas para reforçar essa coesão social. Uma outra questão que também me parece importante é a questão do populismo. E isso prende-se, evidentemente, com a questão das democracias em risco. É preocupante, devo dizer, pelo menos é a minha maneira de ver, é preocupante ver que 53% dos eleitores franceses, na primeira volta, votaram por partidos extremistas. Quer de um lado, quer do outro, mas votaram por partidos extremistas. Ora, isto significa certamente 2 coisas. Por um lado, que aqueles que têm uma visão mais equilibrada da sociedade não conseguiram transmitir as mensagens. Essa é uma das minhas conclusões. E a segunda conclusão é de que nós estamos perante uma sociedade que está profundamente dividida, e não só dividida. Quando se diz uma sociedade profundamente dividida, quer dizer uma sociedade que tem imensos problemas sociais, culturais, etc., que não consegue resolver. Ora, se isso acontece num país que é tão central para a Europa, para a construção europeia, para a consolidação do projeto comum, etc., eu vejo aí um grande risco para o restante, para o que resta da União Europeia. Por isso, a questão do populismo é uma questão muito importante.
Eu, aliás, no texto de hoje falo um pouco sobre, no texto de hoje do Dia Notícias, falo um pouco sobre o populismo. Fundamentalmente, os populistas o que procuram fazer é atacar a democracia representativa, por um lado, atacar aquilo que eles chamam, já percebi, atacar aquilo que eles chamam os políticos profissionais, e uma das armas que eles vão cada vez mais utilizar é a arma do referendo, ou seja, a consulta direta, para tentar, através do referendo, subverter a ordem constitucional. E eu acho que isso é importante que se fale nisso também. Isto levanta-nos outras questões, como qual é o futuro da democracia representativa, levanta-nos também o problema dos grandes níveis de abstenção, porque tanta abstenção, um nível tão alto de abstenção, numa altura em que há tanta informação disponível. O que é que eu diria mais, tendo em conta que o Luís disse que eu já ultrapassei um pouco os limites? Um pouco a favor, mas pronto. Então eu vou terminar, está bem. Depois interagimos, está bem? É Exato. que vocês estão a dar lenha uns para os outros. Eu já percebi que estão todos estão a tomar notas e a concordar e a discordar, provavelmente, mas depois provocar um pouquinho mais de interação. Está bem, exato. Coisa importante aqui para... Eu vou ver se tem alguma coisa mais importante. Não, vou acabar dizendo o seguinte. Agora perdi-me, mas não faz mal. Uma coisa que eu queria também dizer, é a única coisa que eu ainda queria dizer, porque me parece importante, tendo em conta esta iniciativa, é o papel da cidadania e o papel das associações de cidadãos é fundamental para a defesa da democracia. E uma sociedade é mais forte, é mais rica, é mais sólida se tiver uma sociedade civil mais forte, mais ativa, mais interveniente. Infelizmente, em alguns países, eu não estou a mencionar nenhum país em particular, mas em alguns países, nós verificamos que os movimentos associativos são extremamente fracos e são extremamente dependentes do poder político, do subsídio e assim sucessivamente. Era só isto mais que eu queria dizer. Muito obrigado.